Fala pessoal, tudo certinho? Tonelo da GG Educate mais uma vez aqui com mais um episódio do Skill Podcast. Podcast onde a gente fala de habilidade comportamental, onde a gente fala de soft skills, né? Que é a mesma coisa, mas um tá em inglês para dar um grauzinho, você sabe como é que é? Que são aquelas habilidades importantíssimas e essenciais na hora de você conseguir atingir bons resultados, aumentando sua chance de vitória, aumentando a sua chance também de controlar tudo que está sendo aí seu futuro, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, dentro do jogo, enfim, em qualquer lugar. É sempre absurdo de bom você ter as habilidades comportamentais bem desenvolvidas. E obviamente vocês estão vendo, não estou sozinho. Ao meu lado, primeiramente, Lívia, psicóloga da GG Educate. Como é que você tá? Boa tarde, né? Que nós estamos gravando de tarde. Pessoal, tudo bom com vocês? Tudo em paz por aqui? É isso, tudo ótimo. E também a nossa convidada de hoje, a Flávia, que é diretora da Minerva e Esportes. Se não for isso, me corrige, por favor. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, gente. Sim, eu sou presidente da Minerva Esporte, e é um prazer estar aqui. É isso, tamo junto. Eu já ouvi falar na Minerva várias vezes, aliás, né? Pra quem tá assistindo não me conhece ou não lembra quem eu sou caster de LoL, de esportes há muito tempo já, e eu já ouvi falar da Minerva, assim, bastantes vezes, né? E, enfim, é sempre uma organização, uma atlética ou um time que a gente sempre ouve falar muito bem. Então, pra quem não conhece, Flávia, o que é a Minerva exatamente, assim, especialmente a parte que você atua, né? Uhum. Então, a Minerva Esporte, ela é a equipe geral de esportes eletrônicos da Uhum. Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Uhum. Então, ela tange tudo relacionado a essa área esportiva dos esportes eletrônicos para os alunos, para os funcionários. Então, a gente tem a nossa parte competitiva, né, dos nossos times, das nossas modalidades, tanto uma parte também para a comunidade, para todo mundo da UFRJ que curte os esportes eletrônicos. Então, a Minerva, ela é uma equipe, ela é uma organização que ela tem tanto essa parte competitiva, a gente hoje tem 12 modalidades competitivas, e também a gente tem Caramba. 13 partes, departamentos, setores, que são os mais diversos, que vão desde a galera de comunicação, pessoal de marketing que faz e planeja o nosso conteúdo, pessoal de social media que posta, design, audiovisual. A gente tem pessoal de comercial também, com o financeiro, que faz nossas negociações ali. É, e esporte, propriamente dito, que é essa galerinha que você deve ter ouvido falar, que está realmente competindo, que está aí levando o nome da Minerva. Então a gente tem nossa parte administrativa em esporte, nossa parte técnica, e também a gente tem a nossa parte de fato dos jogadores que representam a gente. Além disso, a Minerva é enorme, então a gente tem recursos humanos, que é super importante para a gente gerir toda essa galerinha. A gente está, não sei se eu falei isso, com mais ou menos 150 pessoas. Então tem Meu amigo. é, a gente, na verdade, está entrando mais gente, porque a gente acabou uma seletiva agora. Uhum. Setor de transmissão, até porque nós somos um time de esporte, a gente sabe a importância da transmissão, principalmente para esse esporte, né? A gente tem a nossa equipe de psicologia, que ajuda no rendimento dos nossos jogadores, e nosso jurídico. É isso. Meu Nossa. Deus. Olivia, é maior do que muita empresa na realidade, né? Aliás, é maior do que muita organização de esporte profissional, cara. Muito. Eu trabalhei numa empresa que era tipo um plano de saúde que tinha 80 funcionários. Pronto, era Aí, ó. isso. Meu, que É o nosso legal, que número de legal. atleta. Sim, você falou que são 12 modalidades, é o quê? League of Legends, CS, tudo, Valorant. O LoL, a gente tem tanto escalação mista quanto feminina. A gente tem Aham. Valorant, CS, a gente tem Rainbow Six. De single player, a gente tem Legends of Runeterra, a gente tem TFT, Que temos massa. Clash Royale, temos FIFA 21. Também a gente tem Rocket League, Heavy Metal Machines. E Oh, o mais recente, que é Wild Rift. sim, né? O selo LoL, né? O famoso LoL. selo LoL. Que hora, vocês têm time de Heavy Metal Machines. Esse é um jogo que lá, muito tempo atrás, pra quem não conhece, é um MOBA brasileiro, né? De carro e tal, enfim. É bem massa. Porém, você falou que são aí uma galera, né? Trabalhando em diversos setores. Mas como que surgiu, assim, tudo isso? Você tava no surgimento? Você entrou depois? Como é que foi isso aí? Então, a Minerva surgiu, até hoje a gente tem um dos cofundadores da Minerva, então ele sempre fala tudo, sempre pergunta. Muito Aham. importante a gente carregar tudo o que foi do início e como a gente chegou aqui. Bom, como
foi o início? Como eu falei, a gente tem uma comunidade universitária que está crescendo, obviamente, junto com esse cenário de jogos eletrônicos. E aí, uns 5 anos atrás, tinha esse grupo que estava participando de semanas acadêmicas, porque isso é muito comum, né, na faculdade, ter semana acadêmica de engenharia, de medicina, enfim, vários setorizinhos que você vai lá naquela semana acadêmica para falar sobre aquele assunto daquela faculdade. E aí, nisso, eles estavam na semana, não vou me lembrar agora de cabeça, mas... Alguma? Alguma das muitas. E eles formaram um grupo, o qual estava participando de várias questões acadêmicas, de vários eventos acadêmicos dentro da UFRJ. E dentro disso, eles pensaram, por que a gente não introduz, então, os esportes eletrônicos para chamar o pessoal para estar aqui junto com a gente? Porque uma dessas pessoas, desses organizadores, já estava num grupo do Facebook, que, enfim, era muito mais bombado naquela época, de Dota, e fazia torneios ali dentro. Então, o pessoal da UFRJ, de um grupo mesmo de alunos, se juntou no Facebook, falou, beleza, a gente aqui da UFRJ, vamos jogar juntos e tal. E aí, esse cofundador estava fazendo esses torneios e ele levou para o presencial junto das semanas acadêmicas. E aí o pessoal olhou aquilo e falou, caraca, como assim? Um evento de esportes eletrônicos, físico, na minha faculdade, o que está acontecendo? E aí eles começaram fazendo de Dota e de CS. E de CS aqui no Rio, isso era 2014, 15... Não Começo, tinha né, de tudo, era tudo raiz, assim, a primeira edição grande do CBLOL é 2015, por exemplo. Sim, e assim, não tinha evento de comunidade como tem hoje, agora não tem presencial, né, pandemia, mas na época mesmo já não tinha presencial e olharam aquilo, como assim tá tendo um torneio de CS presencial no Rio de Janeiro? Já esqueceram até de faculdade esse negócio aí, tem nada a ver, evento de CS presencial no Rio, e aí já foi uma outra coisa e foi crescendo isso. E o pessoal da UFRJ entendeu isso como comunidade, né, de esportes eletrônicos, falou, cara, onde é que a gente se reúne? E aí teve essa demanda, né, de, tá, beleza, tá tendo esses torneios, mas como é que eu vou encontrar essa galera? Então, esses fundadores ali, esses organizadores de evento, cofundaram a Minerva em 2017, 7 de fevereiro de 2017. E aí, com isso, eles iniciaram realmente uma organização para fomentar tudo relacionado ao esporte eletrônico dentro da UFRJ. E é aquilo que eu falei, a gente tanto está nessa parte competitiva, tanto nessa parte de eventos. Esqueci do setor, temos eventos também, esqueci de falar disso. A gente tem um setor de eventos próprio para formação de torneios dentro da UFRJ, que vem de toda essa história de juntar a comunidade. Então foi assim que começou mesmo, com essa ideia de ter torneios, de juntar jogadores, juntar todo mundo da UFRJ que tem interesse, e também da gente começar com as equipes competitivas, que lá em 2017 eram só de LoL e CS. Não, hoje em dia tem de tudo, que massa. A gente tava falando, né, Lívia, em outro Skill Podcast, inclusive vai estar linkado aqui no card em cima, que eu nunca sei onde é, eu nunca sei para onde apontar, sobre as EJs, né, as empresas júniores e tal, e como elas são importantes e tudo. Normalmente, as EJs, elas são, digamos, mais bem aceitas, ou não mais bem aceitas, mas assim, mais comuns, né, dentro da universidade. Você fala que é fundar uma EJ, o pessoal já sabe mais ou menos, os professores já sabem mais ou menos e tal. Mas aí eu fico pensando, tipo, como que foi fundar uma atlética que é de esportes, assim? Como que vocês levaram essa ideia? Porque esse passo vocês tiveram que ensinar ou explicar o que era LoL, assim, o que era esporte eletrônico. Foi complicado? Como é que foi esse processo com a universidade mesmo? Então, nós temos o aval e a parceria com a coordenação de esportes da FRJ. Então, nosso professor, tudo que a gente precisa, assim, que obviamente eles podem dar, ele vai atrás. Esse professor, ele tem um filho que conhece esportes vamos dizer que por causa disso ele também já começou a perguntar para o filho, aí tentar conhecer ali. Então foi um pouco mais fácil, foi super aceito pelo professor. Então, assim, foi muito tranquilo. Ele já conhece, os nossos troféus ficam lá na sala dele, inclusive. Então, não foi uma dificuldade introduzir isso para o nosso coordenador. E aí, abrindo esse parênteses, isso é obviamente para o nosso coordenador, que inclusive, indo para essa parte mais de faculdade, é muito tranquilo porque ele, por exemplo, ele consegue dar horas complementares dentro do nosso trabalho ali paralelo ao acadêmico, mas a gente não é reconhecido como, por exemplo, uma empresa junior. É diferente, entendeu? Nós somos
realmente uma equipe, uma entidade que está representando a UFRJ, mas que não necessariamente é uma empresa junior ou até uma atlética. Eu diria que a gente está ali mais ou menos no meio disso. Porque uma empresa junior, apesar do nosso coordenador de esporte ser meio que nosso padrinho, pelo menos pelos trâmites da UFRJ, porque eu também já fui parte de uma empresa junior, tem um professor que fica lá, que todo semestre a gente tem que passar tudo para ele, tudo certinho, que apesar da gente ter um molde até maior de algumas empresas juniores da UFRJ, a gente não ganha, por exemplo, hora de extensão, que é uma coisa que é super incomum nas atléticas de esportes eletrônicos que estão surgindo mesmo nesses últimos anos, conforme o cenário foi evoluindo. Então, isso é uma coisa que ainda está sendo discutida muito dentro das faculdades e em conjunto com as equipes e com as atléticas. Porque hora complementar não é extensão. Extensão entende-se como, na faculdade, que tem 3 pilares, se eu não me engano, que você tem que fazer um trabalho externo, um trabalho interno e uma pesquisa. E assim, dentro disso, sinceramente, a gente se encaixa. Mas é muito complicado dentro do trâmite mesmo, da burocracia, de você entregar aquilo como uma empresa junior. E é basicamente isso. Não é tão simples. A gente está mais ou menos na divisa, a gente tem apoio da universidade, mas acho que ainda tem muito caminho a ser percorrido. Até porque, assim, a gente vai falar mais disso, mas muitos alunos nossos, muitas pessoas que estão dentro da Minerva, elas têm o desenvolvimento acadêmico atrelado. E que muitas das vezes, se elas não estivessem na Minerva, elas não é que elas desistiriam da faculdade ou nada disso, mas esse trabalho paralelo auxilia muito o acadêmico delas, e isso não é reconhecido. Isso não é uma questão da Minerva, isso é uma questão das faculdades pelo Brasil, desse não reconhecimento da importância de atividades paralelas em conjunto com esse acadêmico. Então, realmente, é uma preocupação que a gente tem. Nosso coordenador, como eu falei, conhece esporte, adora a gente, mas pela faculdade, mesmo pela estrutura que a gente está inserido, ainda tem muito caminho aí para ser percorrido. Ah, sim, mas não Então, perde seu assim, valor, né, Lívia? Se alguém, pô, eu ia falar né, exatamente o seguinte, ó. Ela falou, cara, muitas coisas interessantes que a Flávia falou, né? Mas principalmente, assim, dessa questão, dessa importância que ela percebe, que a gente percebe, né? Dessas atividades extracurriculares no desempenho acadêmico dos alunos mesmo, né? Que é o que interessa para a instituição de ensino, né? E a Flávia até, assim, foi bem conservadora nesse aspecto de, não é como se eles fossem sair do curso se não tivesse a Minerva, mas algumas vezes eles iriam de fato. Na empresa júnior a gente escuta isso demais, e não a empresa júnior que eu falo que foi a minha experiência, mas essas instituições, grupos de pesquisa, e atividades extracurriculares de modo geral, às vezes são a liga que junta aquele aluno àquela instituição de ensino, que talvez de fato, por exemplo, nas engenharias, né, que isso é muito forte. Normalmente, os primeiros anos de engenharias, eles são divididos entre básico e profissional, assim, de modo que no começo ele tem de matemática, física e química, e depois vai ver coisa de engenharia de fato. E a maioria dos cursos é assim também, sei lá, psicologia, você vê muito filosofia, antropologia, não sei o quê, não sei o quê. Então, esse começo, a pessoa tem que ter um motivo para ela aguentar até chegar na parte boa, se é que nós podemos dizer assim, que é a profissão de fato. E muitas vezes essas entidades estudantis, elas vêm estar nesse lugar de tipo aquele motivo que segura a aluna nesse processo de adaptação, que normalmente é muito difícil, é muito complicado e tal. Então a gente se vínculo naquela pessoa. E muito mais do que isso, né? É muito claro assim para mim observar a diferença. Aqui no Ceará a gente fala muito da pessoa ser desenrolada, sabe? Assim, dela conseguir resolver as coisas quando lhe é solicitado, quando ela participa de instituições dessa, porque e assim, eu não conheço diretamente a Minerva, só pelo que tu falou agora, mas eu tenho certeza, eu tenho muita clareza. Quando a pessoa trabalha em grupo, quando ela tem esses desafios, quando ela tem que se organizar, quando ela tem que lidar com pessoas diferentes, ela se torna outro sujeito. E isso é uma coisa que, às vezes, sabe, Flávia, é uma coisa que eu percebo muito na empresa júnior, é porque assim, eu fui uma das que fundei mesmo, então a gente pegou muito o comecinho, sabe? Eu vi que a galera não percebia isso, que isso era uma coisa intangível, que eles não viam como eles tinham mudado em termos de personalidade, em termos de habilidades e tudo. Eles viam mais as coisas técnicas, do que eles tinham aprendido e tal. Isso era uma coisa mais clara de verificar, de tangibilizar, de medir. Mas as mudanças internas, que em termos de mercado de trabalho, é o que faz mais diferença, até os próprios participantes tinham dificuldades de ver, né? Então, eu como cofundadora, eu também sempre trazia muito isso. Assim, cara, tu lembra como tu chegou aqui?
Tu lembra que tu não conseguia nem falar aqui na frente? Tu lembra como tu não conseguia se organizar para ter 2 reuniões no dia e hoje tu tem, tipo, fala com todo mundo, tu tem 30 reuniões no dia, tu consegue se organizar. Então eu gosto sempre de fazer memória disso, porque é isso que vai tornando essas pessoas profissionais diferenciadas, né? É isso que o mercado demanda tanto, né? Não, eu não podia concordar mais. Porque, assim, em relação ao primeiro ponto, dessas pessoas que acabam ficando na universidade por causa de alguma instituição que elas estão participando ali relacionada. São muitos e muitos depoimentos que as pessoas falam isso. Eu até falei, tipo, não é como ser, porque não são todos os casos. Mas a gente tem casos que realmente é tipo, participar da Minerva me deu força para eu conseguir me formar, sabe? Porque você sente que você faz parte daquela comunidade. Você sente que você faz parte da sua faculdade. E muitas das vezes, quando você está ali no seu curso, não é uma questão só de, você tá na faculdade, você tem que estudar, e isso vai. Gente, é cansativo. E a gente tem muitas pessoas, além de estudar, elas trabalham. Então, é uma dupla jornada, é muita coisa. Às vezes, a pessoa... A pandemia, né? Assim, e eu entendo que instituições de ensino, elas têm um papel não só acadêmico, não só técnico, mas social. E que as pessoas, elas vão, na sua maioria das vezes, conhecer os seus amigos e seus ciclos sociais através das instituições de ensino as quais elas passaram, né? Então, muita gente, hoje em dia, por exemplo, no ciclo de amigos vão ter as pessoas que conheceram na escola, e não vai ser diferente para quem é universitário. E dentro disso, essas instituições, elas asseguram que as pessoas elas estão juntas por um motivo específico, que no caso da Minerva são os esportes eletrônicos. Então todo mundo já entra com interesse em comum, todo mundo já entra com hobby em comum, o que é muito mais fácil para você dar aquele nozinho e juntar essas pessoas. E existe muito essa importância. E aí existe essa outra importância dessa questão dessa interpessoalidade, desse desenvolvimento pessoal que as pessoas passam. Já participei da empresa Júnior e eu trago essa experiência hoje para a Minerva, porque é o que eu realmente acredito. Nessa questão de que as pessoas trabalhando dentro daquele ambiente, por mais que seja de um trabalho voluntário, você vai aprender muita coisa. Você vai aprender, e aqui dentro da Minerva, né, como eu falei, são muitos setores, então você tem, muitas vezes, para quem está fazendo faculdade, tanto aprimorar sua parte técnica, quanto também sua parte pessoal. Só que, por exemplo, eu vou ter alguém de comunicação que começou a faculdade, está no segundo período, e não vai conseguir estágio porque não tem experiência nenhuma. Ela pode vir para a Minerva ou para qualquer outra organização ali universitária, ou até organização de trabalho voluntário, e aprender um pouco mais. E isso vai contar para ela no futuro. E assim, não vai contar para ela no futuro porque vai estar lá no currículozinho. Não, ela vai explicar, ela vai falar o que ela realmente fez, ela vai saber, né, o que aconteceu ali para ela nesse desenvolvimento, dependendo, e vai levar isso para o resto da vida. Muito. A Lívia fala isso direto, desculpa cortar, mas a Lívia fala isso direto, fala, às vezes chega, que a Lívia, ela demite, mas admite também, né? Que às vezes é o diabinho, às vezes é o anjinho. Mas ela fala direto, fala, chegou uma rapaziada pra mim, às vezes, que não faz ideia, não fez nada nunca, não participou de nada, tipo, o cara ficou em Nárnia durante 4 anos, e como é que você faz? Agora, quando chega uma pessoa e fala, isso, CJ, Atlética e tal, é outro rolê, é outra visão pra pessoa que tá querendo contratar, por exemplo. Sim, você vai falar, as pessoas às vezes não sabem como começar, sabe? E isso é um espaço muito legal, do trabalho voluntário mesmo. Não, e em termos de carreira, para mim mesmo, né? Eu fiz parte da empresa Júnior, eu tive outros estágios, e nas entrevistas de emprego que eu participei depois, a única coisa que as pessoas perguntavam era sobre a empresa Júnior. Entendeu? Tipo assim, era a minha experiência voluntária, era o que para eles fazia mais diferença. Porque é um local que a gente consegue ter uma possibilidade de ascensão muito rápida, né? Então, eu sempre brinco com essa história, né? Que eu era diretora de projetos, né? E aí, quando eu fui para uma seleção de RH, a pessoa não acreditou. Ela ficou assim, não, mas sério, tu era tipo diretor de projetos? O que é que um diretor de projetos faz? Você ficou me testando? Aí eu falei, irmãzinha, eu dou aula. Eu fazia isso. Aí a pessoa ficou, uau, não sei o quê. E dos meus estágios, nunca perguntavam nada, entendeu? Porque isso é que era diferente, né? E a pessoa, quando ela consegue perceber que isso é uma diferença na vida dela, e ela consegue verbalizar isso na seleção, bicha, só tem ela. Só tem ela, entendeu?
Não, é muito verdade. Nessa empresa junior que eu participei como recursos humanos. E aí, quando você consegue ver alguém que realmente não só tá lá no currículozinho dela, de fiz isso aqui, ela falar o que ela fez, ainda mais nessas instituições de trabalho voluntário, obviamente, dependendo de qual for, as universitárias principalmente, você tem essa questão da ascensão rápida. É porque ali as pessoas vão se formando, vão passando, vão saindo, vão para outros trabalhos e vão abrindo espaços para que, obviamente, as pessoas consigam atuar. Então é muito mais tranquilo do que um trabalho que a hierarquia, digamos assim, é muito mais engessada, né? Então, chega nessa questão também de nós universitários que participamos desses trabalhos, não vai ter o cara lá que vai ser nosso chefe que vai fazer por nós se a gente não fizer. Não vai acontecer nada se a gente Sim. não fizer, entendeu? Então, isso entra muito nessa questão da experiência, sabe? E eu acho isso muito legal, é muito fantástico desse universo. Agora, quando você começou, você falou, né, que você tinha essa experiência da empresa junior e tudo, né? Aí você chegou na Minerva. Que ano que foi isso, assim? Como que foi o início, seu primeiro contato? Como que você viu que existia a Minerva também? Falou, não, vou cair de cara nisso, né? Vou entrar de cara nisso, enfim. Como é que foi esse comecinho seu dentro da organização? Então, eu não comecei, obviamente, cheguei, oi, sou presidente. É, sim. Licença aqui. Mas, assim, foi lá em 2019, eu já estava na UFRJ há um ano e alguma coisa. E aí, Uhum. o que aconteceu? Pra conhecer a Minerva, na verdade, eu tava jogando um Aran da madrugada, League of Legends. Famoso. Quantos, todo tipo de relacionamento, contrato, negociação sai no Aran. Sim, Famoso. exatamente. É. E aí, na época, no LoL ainda tinha os grupos, né? E aí Aham. tinha na equipe adversária um menino com o grupo UFRJ. Eu nunca tinha parado pra pensar nas outras pessoas que jogavam. Na verdade, pra falar, eu tô mentindo, porque tinha um amigo meu que tava num grupo desse do LoL, em game. E aí Aham. eu falei, quero um grupo também, vou querer. E aí eu mandei mensagem pra ele, assim, no Barral, e ele falou, poxa, o grupo tá lotado, mas me adiciona aí, e vamos ver. E ele me mandou um link de Facebook que era League of Legends UFRJ. Eu Uhum. entrei no grupo do Facebook, fui lá pedir um grupo para mim e a partir disso eu participei mais da comunidade UFRJ. Dentro disso, dentro da comunidade UFRJ, sempre existem os torneios das modalidades, né? Como eu havia falado. E aí eu participei de um desses torneios ali no meio de 2019 e dentro desse torneio, enfim, acabei até jogando uma semifinal, porque o time não foi classificado, porque na época eu não tava nem ranqueada no jogo, meu computador, eu tinha acabado Aham. de trocar, porque o FPS, assim, é 2, muito Aham. difícil. Sim. Tinha acabado de trocar, então eu tinha começado a jogar bastante. E aí, eu lembro que eu fui jogar esse torneio, eu fui ser completer numa semifinal, joguei super bem, e por Uhum. causa disso, depois, quando abriu a seletiva feminina de League of Legends pra Minerva, estavam de olho em mim. E meio que vamos dizer que deram um empurrãozinho pra entrar. E aí foi assim que eu entrei. Tem futuro, né? Vai que vai dar certo. Aham. Não durou muito esse futuro, mas foi É. isso. E aí, assim, eu entrei na Minerva, na verdade, como jogadora de League of Legends. Da hora demais. E aí, tipo, você foi se interessando mais pelas partes gerais da organização, porque também é muito do que a Lívia comentou, né? Você vê tudo muito mais fácil, assim. Tem jogador de organização profissional hoje, de time de profissional hoje de LoL, de qualquer modalidade, que o cara não conhece nem o dono, às vezes, né? Já tem outros times que o cara conhece todo mundo. Então, assim, como que foi pra você e ver que tem uma vaga, uma oportunidade de fazer uma coisa ali um pouco a mais, de repente até focar mais do que no jogo em si? Como que foi essa transição, assim? Como é que saiu o presidente? Conta o final da história. É. Então, muito louca essa história, porque no time feminino, a gente estava com uns problemas internos que a gente estava tentando resolver e tal, ok. E aí, dentro disso, tava final de 2019, a gente recebeu uma proposta para ir para uma outra organização. Só que Uhum. talvez por causa da experiência da empresa junior e de experiências passadas que eu tive em equipe, eu
olhei uma questão, por exemplo, eu não conhecia o dono da Minerva, o presidente da Minerva, eu não conhecia a parte de gestão. E não é que não me interessasse, mas não realmente tinha uma estrutura dentro da equipe a qual pudesse ser os jogadores inseridos, sabe? Que pudesse ter uma troca. Não existia isso. E eu tava vendo os problemas que, pelo menos para minha modalidade, a gente está enfrentando, e como sendo essa organização aberta, né, não era uma organização profissional, eu tive mais essa iniciativa de chegar e falar, gente, isso está errado, vamos melhorar. Então, aconteceu isso, de fato, de eu virar, eu estava nos grupos, vi quem era o responsável na época e falei, toma aí, essa tora, carrega. E aí eu tive esse convite para essa outra organização e saí da Minerva. E aí tinha esse falado com esse pessoal. Não foi tanto uma fala assim, porque foi mais um... Literalmente, eu enviei um PDF com 6 páginas de algumas opiniões minhas. Visão disso. Quer aceitar, aceita. Ó, filho, não, tá aqui, ó. É porque eu já tava sem saída. Então foi tipo, ó... Gosto muito, quero muito que vá pra frente aqui, minhas opiniões estão saindo. Só que, assim, não deu muito certo na outra organização, então, no início ainda de 2020, eu voltei pra Minerva. E quando eu voltei, como já me conheciam depois que eu tinha feito, me chamaram para a parte administrativa. E aí foi isso, aí eu fui ajudando, assim. A gente passou por um processo muito duro de reestruturação em 2020. E também com a chegada da pandemia, então algumas pessoas acabaram se afastando, a gente teve um processo muito grande aí, com entrada de muita gente, e eu acabei na presidência no final disso tudo. Da hora demais. Que é louco, né? Porque é o que você falou, você já tinha essa experiência, você já tinha até uma habilidade de, tipo, proatividade, de se comunicar com a galera, de perceber o que tá, né, meio torto ali na sua visão, e depois falar, rapaziada, isso aqui não tá dando legal, não, vai ter que ser assim, assim, assado. E hoje o que você faz, assim? Qual que é o seu trampo, assim? Como que... O que você tem que organizar, resolver? Como é que é? Assim, resumidamente, eu trabalho na administração, na gestão de todos aqueles setores que eu falei. Então, são 12 setores, e aí eu estou não responsável direta por cada um deles, mas diretamente em comunicação com quem é coordenador e quem é diretor de cada um desses setores. Então, a gente sempre tem reuniões, a gente sempre tem trocas, e aí eu sempre estou a parte de todos os projetos que estão acontecendo para ajudar ali na administração mesmo de tudo que acontece na Minerva. E aí é basicamente isso, essa questão de gestão e de administração, e de estar à frente, muitas vezes, de alguns projetos. Uma coisa que, falando assim do universitário, que meio que me leva ao fato de eu ser faz tudo, vamos dizer assim, muito rudemente. Mas é uma questão que, apesar de termos uma estrutura, responsabilidades e delegações, dentro da nossa gestão, somos universitários. Muitos trabalham e estudam. Então, vão ter momentos necessários que as pessoas precisam se afastar e que alguém precisa tomar aquilo. E não é que isso fique para mim, mas eu acabo sempre tendo a comunicação com quem é gestor e a gente vai organizar junto. E isso é uma questão que eu acho que é um dos pontos principais, sabe? Que é a empatia dentro do universitário. Porque de ter essa noção de que você está trabalhando voluntariamente e que dentro desse trabalho voluntário você, obviamente, vai ter disciplina, você vai ter responsabilidade, você vai ter que fazer. Só que se a gente, como instituição, e aí eu, principalmente como presidente, não tiver empatia e comunicar com a galera, não tem como o trabalho ser exercido. Porque, necessariamente, as pessoas precisam, muitas vezes, se afastar desse trabalho, mesmo que momentaneamente. Gente, imagina, uma organização universitária final de período, as pessoas surtam. É isso, sabe? Então a gente tem que fazer todo um planejamento em cima disso. Muitas vezes eu falei isso de faz tudo, porque se eu preciso estar no RH, eu estou no RH, se eu preciso fazer alguma coisa de design, a gente se vira. Não que às vezes eu faça, mas eu tô ali, entendeu? E aí é basicamente isso. Não, isso é incrível, assim, Flávia, conseguir observar isso, porque a gente vê no mercado de trabalho do futuro, essa é a realidade, e não só do futuro, assim, mas do presente também, né? E de
é muito claro ver em ti, na tua forma de falar, na forma de comunicar, essas soft skills, como elas, assim, desabrocham mesmo, assim, sabe? Como a gente vê que isso é muito claro e como, sei lá, qualquer pessoa de qualquer RH que te conhecesse seria louco de não querer tu na empresa, entendeu? Por essas características, por essas habilidades que são desenvolvidas nessas instituições, que é o trabalho voluntário, que é, por exemplo, falo muito da empatia, que tem muito a ver com a liderança, né? Não tem como a gente ter um líder de excelência que não seja empático com a sua equipe, né? Então, a gente percebe que através dessas experiências que tu teve, as soft skills elas foram muito trabalhadas e muito bem desenvolvidas, né? Então, quando a gente chega no mercado de trabalho, são as mesmas soft skills, entendeu? Assim, tudo que tu faz aí, tu vai fazer quando tu estiver trabalhando em qualquer empresa, seja a empatia, seja a comunicação, tipo isso que tu falou, fiz um feedback enorme, mandei para eles, né? Cara, como isso é incrível, entendeu? Assim, como isso é maravilhoso, como isso é bem visto, porque a gente vê uma maturidade nas relações. Entendeu? Da pessoa perceber, tipo assim, putz, tô fazendo isso aqui para tentar ajudar. E a outra pessoa perceber, tipo, ok, ela fez isso para tentar ajudar, entendeu? E a gente percebe todas essas habilidades tão bem desenvolvidas, assim, né? Que é muito massa por essas experiências, né? Assim, que envolvem o jogo, envolve o para além do jogo, envolve a administração, envolve tudo isso. E essa noção global de um negócio, né? Assim, apesar de não ser uma empresa júnior, como tu falou, tem todos os setores normais de uma empresa, assim, fora a parte dos jogos, normais, né, da empresa tradicional, entendeu? Então te dá essa visão global de, tipo assim, já entrar no lugar e não ser tão verde como a gente chama, sabe assim, de ter noção de estar pisando no mundo do trabalho, né? Então acho que isso é incrível. Nossa, assim, eu lembro que as primeiras empresas, assim, que eu não tive essa experiência de EJ, eu não participei e tudo, mas eu já estava trabalhando também durante a faculdade, né, que eu cheguei a fazer 2 anos de relações públicas, e aí tava na Atlética, mas eu tava na parte mais musical, assim, da Atlética de eventos e esse rolê, né? E eu lembro que quando eu fui trabalhar depois em empresas maiores, né, até empresas internacionais e tal, era muito bom você saber o mínimo de onde que você tinha que ir, assim. E os caras falavam, eu acho que pô, tô muito puto com isso aqui. Não deveria ser isso. Aí o cara, eu vou reclamar com o fulano lá de cima. Eu falei, mano, você não vai reclamar com o maluco lá em cima, uma parada que, tipo, não faz sentido. Fala primeiro com um tal e depois você vai pro outro. Ou então isso aqui você tem que fazer isso e aquilo, sabe? Então essa noção de você estar num lugar e saber aonde que você tem que bater, em qual porta que você tem que bater para reclamar, para pedir alguma coisa, para elogiar, enfim, para falar qualquer coisa, é muito massa. Como que você percebe isso, Flávia? Tipo, essa sua própria evolução mesmo, pessoal e profissional nessas habilidades, assim, como que isso te ajuda? Como que é isso aí? Então, não. Eu diria que, apesar de eu ter tido aí algumas experiências anteriores, acho que isso foi muito mais real para mim, muito mais evidente durante enquanto Minerva. Porque, Aham. assim, eu participei anteriormente do RH, e quando você é o RH, você começa a olhar o perfil das pessoas e ter uma noção melhor disso. Então, eu trouxe isso e, junto com isso, eu consegui ver nessa questão de gestão o que poderia ser modificado e o que é importante para mim, sabe? Então, Uhum. necessariamente, em mim, eu vi que houve uma evolução de liderança, porque eu nunca, apesar de antes eu fui diretora de RH, não era uma equipe tão grande quanto a Minerva. Não tinha Uhum. tantas pessoas. Então, essa questão da liderança, de entender, isso cresceu muito em mim. E é muito. Eu posso estar falando assim, mas foram muitos erros para ter acertos, né? Aham. Então, é de fato uma evolução, não foi só um desenvolvimento da noite para o dia, tem uma curva aí. Isso foi muito importante para mim, dessa questão de comunicação, de entender essa necessidade de comunicação, principalmente dentro dessa instituição voluntária. Liderança, a empatia, tudo isso cresceu muito em mim nesse momento, porque é muito tempo numa organização a qual a gente tem muita atividade toda hora. E no momento, Uhum. eu acabo sendo responsável por tudo. E esse todo cai em mim dessa forma de que meio que eu sou empurrada a ter esse desenvolvimento, sabe? Entende? Aham. Então, eu acabo que recebo tudo isso e, assim, obviamente foi um desenvolvimento, tem muito para aprender, mas ter essas responsabilidades e esse entendimento de se eu não fizer, tem gente dependendo, ou tem uma coisa que eu penso muito, que eu entendi muito da importância do meu desenvolvimento
e no meu desenvolvimento, é aquela questão que eu falei, eu falo sempre com o cofundador o que aconteceu antes. É uma questão de histórico. Porque eu entendo que para o meu desenvolvimento hoje, o que a gente deixa hoje para a faculdade não é para mim, não é para quem está hoje, mas também para quem está vindo, sabe? Então, Legado, né? Que você deixa. sim, e eu vejo isso como algo muito importante, exatamente porque eu pude entender o quão isso também é importante para mim. Não sei nem se eu respondi a pergunta, sinceramente. Sim, tá tudo bem, relaxa, tá tudo bem. E é massa isso, né? Porque você falou do lance de errar. Também já falei algumas vezes com a Lívia, né, Lívia, que a gente tem que errar para aprender, não adianta. Aí você já treina resiliência e tal. E no ambiente universitário é mais tranquilo você errar, porque, É um assim, lugar para errar, né? é exatamente, é ali que você tem que fazer as cagadas, né? Não é depois, depois também tem, mas de preferência, quanto mais você fizer no universitário, melhor. Então, tipo, casa muito também com essa questão de habilidade comportamental e você tá desenvolvendo, você tá treinando e tudo mais, né? E não, isso é tão claro, só terminando rapidinho, né? Isso é tão claro porque existe realmente essa curva, né? De, tipo assim, de quanto mais você se expõe aos erros, de quanto mais você se expõe às situações que você é empurrado para fazer as coisas, mais Uhum. você vai ganhando a autoestima profissional, que você vai vendo que você é capaz e as coisas te assustam menos, entendeu? Quando você vê uma pessoa que durante a faculdade não se expõe a isso, com medo de errar, com medo de fazer uma coisa errada, cada vez o desafio parece maior, porque ela não tem um repertório comportamental de ver, eu já tive pequenos desafios e eu consegui, então agora esse que é um pouquinho maior, eu também vou conseguir, né? Por isso que isso é extremamente importante em termos dessa autoestima profissional, da pessoa conseguir se desenvolver lá dentro, e quanto antes ela conseguir fazer isso, melhor para ela, né? Mais ela vai ver que ela é capaz e que ela consegue fazer as coisas, né? Não, Demais, demais. o que eu falo era só complementando. Eu acho que isso vem muito num sentido de são instituições em que a gente consegue ter essa responsabilidade, consegue ter essa abertura, essa ascensão rápida. Por causa disso, a gente acaba que. Não é que a gente tem menos responsabilidade quando a gente está numa empresa mais, enfim, engessada. Não é isso. É só porque a importância do que você está fazendo, o nível de responsabilidade vai ser diferente, entendeu? Vai ser, você não vai ser um assistente, um auxiliar, você vai provavelmente ser um gestor. E aí o nível da sua responsabilidade vai estar para com outras pessoas, para com uma equipe. Aconteceu isso, vai ser, enfim, uma culpabilização sua. Então acaba que entra dentro disso, né? De você ser empurrado, de você ter mais responsabilidade e você acabar tendo que fazer acontecer mesmo. Sim, sim. Não, também consigo me ver muito nisso, assim, porque às vezes que eu mais aprendi, às vezes que eu mais me desenvolvi, seja de habilidade comportamental ou qualquer outra coisa, foram as vezes que, mano, o cara deu lá um prazo curto, alguma situação que eu tinha que dar um jeito e vamos que vamos, assim, sabe? Eu também nunca me fechei muito para desafios, né? Você tem que fazer tal coisa, ou tem que fazer algo muito difícil, ou muito cansativo, ou muito trabalhoso, ou uma coisa que você nunca fez, né? Uma função nova na minha profissão, por exemplo, eu sou comentarista, pô, você vai ter que fazer uma narração agora de um jogo, vai ter que analisar, sei lá. Nunca me fechei muito para isso, né? E isso sempre me ajudou muito. Tanto é que já aconteceu algumas vezes, né? Até falei com a Lívia também, deu tipo, meu, tem esse desafio, pá, você vai ter que fazer e vamos, sabe? Tipo, já, que nem a Lívia falou. É que ela sabe as palavras bonitas, né? Eu não sei muito. Mas essa palavra aí, do tipo, você tem um leque comportamental já aprendido. Então eu sei, se der um problema, eu já fiz tal, 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 deu certo. Eu vou tentar ir mais ou menos, né? Me comportar mais ou menos ali daquele jeito. E aí você falou, Flávia, sobre o lance de legado, né? De deixar isso pro pessoal e tal. Como que você vê essa experiência também de todo mundo que tá dentro da Minerva? Seja a pessoa que está no RH, a pessoa que está no financeiro, a pessoa que está jogando, né? O jogador ou jogadora ali, profissional, entre aspas, né? Que está nos campeonatos, que está representando o time lá na ponta, digamos, né? Que mais dá a cara, assim. Como que você vê esse desenvolvimento de habilidade comportamental e essa experiência para eles também? Cara, posso falar muito sobre isso, porque acho que Por tem favor. várias. Não, é porque vai ter uma variedade. Aham. Uma das coisas que me falavam muito na empresa júnior era meio que. Quem faz sua experiência aqui dentro é você. E
real, é muito real, porque a gente vai ter dentro da Minerva pessoas que, obviamente, estão ali para ajudar, para, enfim, ter sua responsabilidade, mas não necessariamente elas vão querer mesmo ascender ou fazer mais coisas. Então, isso vai variar muito em relacionado ao perfil da pessoa mesmo. Tem gente que não tem perfil de líder também, e tá tudo bem. Então, cada experiência vai ser muito única, também relativa ao quanto aquela pessoa consegue demandar para aquele projeto. Mas, de uma forma geral, a gente tem várias vertentes, digamos assim. Vai ter gente que vai conseguir trabalhar no que ela já faz academicamente, pessoal do jurídico, pessoal de psicologia, pessoal até de comunicação, de marketing. Então, eles já vão ali, começam a ter todas o trabalho de interpessoal mesmo, que talvez eles não teriam ali só cursando da faculdade, mas eles também eles já têm a experiência, né, do que eles vão fazer posteriormente, teoricamente, do acadêmico. Isso também é muito legal. Mas não é só disso, obviamente. Eu, por exemplo, eu faço biomedicina, que eu poderia me encaixar em administração, vamos dizer assim, academicamente falando, no que eu faço hoje. Não tem nada a ver, tem muita gente que não tem esse nada a ver. E aí a experiência dessa pessoa vai ser um pouco, talvez, diferente de quem já está ali dentro do acadêmico. Para isso, não é que é uma experiência menor, é uma experiência igualmente importante dentro dessa questão, principalmente desse trabalho em equipe, né? Então, vai variar muito. Eu acho que realmente, eu acho não, tenho certeza, que ajuda muito todo mundo a trabalhar em equipe, a entender algumas questões, alguns trâmites, algumas realmente... como é que é o processo de seletiva? Nunca fiz, sempre vou participar de seletiva, mas como é que todas essas questões, isso muda muito, como as pessoas, elas observam mesmo, até o mercado de trabalho, não só uma questão de desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem um desenvolvimento pessoal e profissional enorme dentro. Assim, pessoalmente, todo mundo dentro da Minerva tem uma equipe, todo mundo da Minerva se comunica, todo mundo desenvolve isso tudo. Então é maravilhoso. É maravilhoso até para... não vou seguir, mas enfim, vai acabar em algum local usando aquilo para a vida pessoal dela mesmo, para o social dela. Então é muito legal. E aí, dentro de todas as experiências, não é todo mundo também que entende isso. E não é tão claro assim. E eu vejo, e é óbvio que a gente tenta passar essa mensagem. Quem é gestor normalmente já vem com essa mentalidade dos perfis, dessa questão de desenvolvimento e até de um autoconhecimento mesmo, sabe? De saber o que está melhorando, o que está ali. Eu acho que é muito mais fácil para essas pessoas que estão em contato com mais gente ou responsáveis por demais. Mas para quem principalmente até os jogadores, isso não é tão claro. Porque, principalmente, é um tipo de trabalho que é muito novo, digamos assim. E não é uma questão que eles entram querendo ser jogadores profissionais. Isso, inclusive, é uma discussão dentro do universitário. Eu já ouvi gente falando assim, mas por que eu vou investir no cenário universitário se o jogador... Eu não quero que os jogadores saiam da faculdade dele, eu quero que eles se formem. É uma visão muito limitada. Entra no que a Lívia falou, às vezes a pessoa tá ali e é por causa da inclusão dela que ela vai continuar na faculdade. É claro que o nível dos tiers, né, vai ser abaixo ali, mas além disso, a gente tem muita gente dentro da faculdade que se sente representado e o esporte ele vem com essa questão do entretenimento, de junção, de inclusão mesmo. Então, o cenário universitário ele é muito importante para isso. E muitas das vezes os jogadores eles não têm essa noção. Você não precisa sair de jogador profissional, apesar da gente tentar ter e dar o maior suporte ali competitivo que a gente possa passar, né? Mas não é nenhum objetivo que a pessoa saia da faculdade e vá. Se ela quiser, que bom que ela se encontrou, sabe? Mas não é apenas sobre isso. E aí é muito difícil a gente chegar para um jogador e ele entender que aquilo pode estar ajudando na faculdade dele. E principalmente para quem está de fora e tem esse tipo de visão. Porque o jogador, ele não vai sair porque ele tá num time universitário, sabe? Porque ele vai receber propostas
é muito fora da curva. É muita exceção para estar ali na estatística, sabe? Como Sim. ponto. Não faz muito sentido. O que faz sentido é a gente saber que esses jogadores estão ali num grupo, que eles treinam, que eles têm horários, que eles têm que ter disciplina, que de certa forma a gente está sempre devendo para quem torce para Minerva, devendo, né? Digo, de ter disciplina, de responsabilidade, de estar ali no campeonato, de participar. E assim, os resultados eles vêm por causa disso. E aí eu não digo nem que o resultado é obviamente um objetivo, mas eu não gosto de pôr o peso para quem é universitário, e aí entra dentro disso de, eu não quero ser profissional. Não o peso de você precisa estar lá em cima. Não, é uma experiência. É tudo isso, sabe? Então, tipo, se a gente consegue resultado, é pelo que a gente tá fazendo. Se a gente não conseguiu, olha o que a gente passou, olha o que legal, sabe? Eu acho que é sobre isso. E para mim, não são só os jogadores, tá? Acho que tem outras pessoas dentro da Minerva, de staffs, que não tem essa noção de como muitas vezes aquilo tá auxiliando ele, que só entrou pra, eu vou ver aqui, e não tem essa noção de que tá trabalhando em equipe, que tá com disciplina, que tá com responsabilidade. Inclusive, o nosso diretor esportivo, ele é um ex-federado universitário que ele lutou, se não me engano, no judô. E aí, se eu errei, desculpa. Mas Um abraço aí, diretor esportivo, perdoa nós. Tá bem? o jiu-jitsu, foi jiu-jitsu. Tá. Uhum. Enfim. E aí, dentro disso, a gente estava até tendo uma conversa com os jogadores em relação a essa questão da federação. Porque ano passado, alguns jogadores se federaram como universitários dentro da Confederação de Desporto Universitário. E como eles poderiam usar isso para a vida deles, sabe? Como realmente falar dessa experiência. E aí a gente ouviu de muitos jogadores que eles não pensavam assim. De Uhum. falar que você foi um jogador universitário federado, que você foi um jogador universitário, que você teve essa Uhum. experiência. E aí esse nosso diretor até falou, muito o que a Lívia falou. Eu entrava numa entrevista de emprego e não queriam saber do meu estágio, queriam saber de como foi que eu era jogador, sabe? E é isso, de saber como era a rotina, de como era o trabalho, o que você desenvolveu. E não Sim, existe sim. muito essa visão geral, sabe? É uma coisa que a gente bate muito na tecla, né, Lívia? A gente sempre fala, tipo, talvez até uma das missões da GG Educate é justamente essa, é fazer esse pessoal entender que eles já sabem, que eles já estão praticando, que eles já estão fazendo, e que essas habilidades auxiliam muito na carreira profissional, em todos os processos que a pessoa for passar, né? E, de novo, você acabou de falar, diversas habilidades comportamentais que a gente costuma citar aqui, e, mais uma vez, né, Liv, você tá aqui para bater na tecla de que, meu, não só importante, claro, a gente sempre fala muito isso, mas é um diferencial, né? Aumenta a sua chance de dar certo, cara. Certeza. Você realmente usar isso, não ter vergonha de falar que foi, que fez, que foi da Minerva e tal. Não, é um ponto que eu acho muito importante sobre isso que a Flávia falou, né? É, sobre essa questão, tipo assim, beleza, mas a pessoa não vai ser jogador profissional e tal. Cara, o esporte é justamente isso, né? Ele vem como essa questão de entretenimento, mas vem também como subjetivação, né? O que é que eu tô querendo dizer com isso, para não usar as palavras bonitas, assim. Mas, às vezes, aquela pessoa, ela não se identifica, por exemplo, com nenhum grupo. E aquele é o grupo que ela se identifica, aquilo ali começa a fazer parte da identidade dela, e aquilo ali começa a dar sentido àquela pessoa, entendeu? Por exemplo, eu digo isso também porque, enfim, né, eu sou bailarina desde os meus 4 anos de idade, né? Então, a arte, assim, eu não tenho a pretensão de ser bailarina profissional. Não, isso nem passa na minha cabeça. Não porque eu não Uhum, poderia, assim, se eu me dedicasse bastante. Mas é porque, tipo assim, cara, pra mim, a dança, né? Essa questão, ela tá na questão do entretenimento, da subjetivação, de conseguir aguentar o mundo que a gente vive hoje, que não é brincadeira, entendeu? A gente fala assim, tirando onda, mas, cara, a uhum, pandemia veio dizer assim, rapaz, aquilo que a gente achava que era mó besteira é o que sustenta a pessoa. Entendeu? Aquilo que os uhum, pais falavam, mas tá só perdendo tempo, é o que faz aquele sujeito aguentar um dia após o outro, né? E não só isso, mas de criar vínculos, de criar relações, né? Por exemplo, a Maria, eu sou tão próxima da galera que fundou a RJ comigo, tipo assim, já até hoje, isso foi em 2016, assim, já até hoje a gente aham, conversar e trocar ideias e estar junto e trabalhar junto, né? Tipo assim, como eu trago muitas pessoas para o trabalho, assim, que eu indico pessoas para trabalhar, que eu indico vagas, porque, enfim, na RH a gente sempre tem muito isso.
de pessoas trabalhando comigo que eu vi, caramba, essa pessoa trabalha bem. Então, assim, o networking que é feito também lá dentro, né? Das pessoas que você conhece, que você admira pelo trabalho, pelo que a pessoa entrega, né? É absurdo, entendeu? E tudo isso a pessoa vai aprendendo a criar dentro dessas instituições, dentro desse trabalho voluntário, dentro disso, né? Que é tão bem visto, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo. Quando uma pessoa vai para uma entrevista de emprego e trabalha com essas questões, ou então joga voluntariamente, né? As pessoas se fale sobre isso, não tenha vergonha, né? O povo fica, a pessoa não vai nem saber o que eu tô falando. Eu falo, me explique. Explique para a pessoa, Aham. fale com a pessoa que não sabe nada sobre o assunto antes de você ter ele em casa. Conta a tua história para uma pessoa que não sabe nada do assunto, que a pessoa da regra vai te entender, entendeu? Porque o foco dela vai ser as tuas habilidades, teu diferencial. E como isso é, tipo assim, diferencia, sabe, assim, as pessoas, para ser, assim, redundante, né? Mas como isso faz uma Uhum. pessoa entrar ou não entrar numa vaga? Como isso faz a pessoa passar ou não? Como isso faz a gente marcar aquela pessoa? E, por exemplo, bicho, não deu para essa vaga, mas na próxima vaga eu vou indicar essa pessoa, porque eu gostei tanto do perfil dela, eu gostei tanto do que ela fez, da forma que ela se desenvolveu e tal. Maria, isso é incrível, incrível. Então, assim, É. é muito importante que isso chegue às universidades, que isso chegue aos estudantes, que eles percebam que isso não é só mais um hobby. Tudo bem se for, mas dentro desse hobby existe, assim, uma milhares de milhões de oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, enfim, de realmente se tornar um outro sujeito, né, nesse processo da universidade que fala sobre isso também, né? Uma grande Muito, muito. crítica que eu vejo as pessoas fazendo nas universidades é que as universidades são muito técnicas, né? E aí as instituições extracurriculares, elas vêm um pouco para preencher esse buraco, né? Tipo assim, beleza, a aula não vai conseguir. E assim, a não ser que a pessoa seja muito fora da curva, né? Mas normalmente uma pessoa que só assiste aulas, ela dificilmente vai trabalhar essas habilidades, entendeu? Ela vai trabalhar ali as hard skills, conhecer as coisas. Mas no mercado de trabalho hoje, a gente já entendeu que isso não é mais suficiente. Porque só as hard skills, um computador pode fazer, a gente pode ler um livro e fazer. Mas as habilidades demoram, como falou, não é do dia para a noite. É realmente um trabalho, assim, entre aspas, braçal mesmo, de você a cada dia se desenvolvendo, errando, aguentando, voltando, errando de novo, mais uma vez, e retorna e erra mais uma vez, né? Então, assim, isso dá muito mais trabalho para a empresa, sabe? Pegar uma pessoa que não está bem Uhum. desenvolvida nisso e trabalhar. É muito melhor ela pegar uma pessoa com soft skills iradas e ensinar ela questões mais técnicas do que o contrário, entendeu? Então, no Sim, mercado de demais. trabalho hoje, a gente vê como isso é diferencial, né? E aí, tipo, aí você vai lá voltando pra questão da Minerva, né? O cara que é jogador, por exemplo, ele já tá em contato com competição, ele já tá em contato com disciplina, né? Com responsabilidade. A Flávia falou aí da pressão da torcida, e existe muito isso. Eu já trabalhei em time, eu não fui jogador, que eu sou horrível, né? Mas eu já trabalhei em time. E eu sei o que que é uma pressão de uma torcida, assim, até que indiretamente, né? Porque eu tava no time, mas não tava jogando, mas eu tava ali, né? Ajudando, auxiliando, analisando. Então é bastante complicado, a pessoa também entra em contato em como lidar com pressão, como se virar nessa questão da resiliência, né? E de novo, a própria Flávia falou, tipo, o seu curso não tem, entre aspas, nada a ver com o esporte, né? Não é como se fosse criar alguma coisa de biomedicina que fosse aumentar o clock do processador, não sei, talvez tenha, mas eu acho que não, né? Então, assim, mesmo não sendo de uma área próxima, ainda existe muito essa experiência toda que aumenta depois a sua chance de dar certo no mercado de trabalho. Quando você vê uma situação, você já sabe como se portar, né? Você ganha essa vantagem mesmo, né? O objetivo acaba se tornando mais fácil. E o controle também, porque eu tenho certeza que a Flávia já teve alguma coisa que ela planejou certinho. Evento dá muito isso. Evento é só zica, velho. Você fala, não, tá tudo certo, tá tudo show de bola, não vai dar nenhum problema. Aí chega no dia, dá 7 problemas, você tem que resolver os 7 em meia hora. Aí você fala, mano, não tem como. E, tipo, se você tá, por exemplo, numa situação profissional, isso vai acontecer, 100%. Às vezes até com a sua carreira. Tipo assim, não é um trabalho deu um problema. Não, tipo, se você não resolver, você tá fora. Ou então, meu, você tá demitido por algum motivo, a empresa acabou, sei lá, não sei, alguma coisa muito ruim. E você tem que controlar um pouco do que você vai fazer, sabe? Se você já aprendeu a resolver BOs, né, e problemas antes, por conta de empresa júnior, por conta de Atlética, no caso, né, por conta da Minerva, de estar ali, por exemplo, já ajuda muito. E, de novo, né, eu sou um exemplo muito vivo disso, porque toda a minha experiência de competitivo, até de faculdade e tal, de estar nos trabalhos, de já fazer algumas coisas. Depois, quando eu cheguei em equipes maiores, eu sempre me encaixei muito rápido e foi muito tranquilo para mim, assim, já tá ali no meio e, enfim, ser aceito, passar em testes, né, e entrevistas aí com empresas e tudo mais. No meu caso, empresas de cast, né, empresa de jogo de narração e tudo mais.
mas sempre foi muito tranquilo, inclusive na própria Riot, né? Hoje eu trabalho na Riot, tudo, e assim, foi bem rápido, porque já sabia me apresentar, então, de novo, né? É mais um exemplo. E você já teve esse exemplo também, Flávia, de ver gente assim que saiu da universidade, foi pro mercado de trabalho, que era da Minerva e, tipo, conseguiu se virar bem depois? Como que foi esse final da história de algumas pessoas que você tinha contato? Cara, isso é muito louco, porque isso já me lembrou de várias coisas, mas Uhum. o final da história é sempre bom. Aham. Pelo menos para essa parte do que a Minerva pode ajudar, né? Uhum. Teve gente que saiu da Minerva, entra naquilo de eu tava na faculdade só porque eu tava na Minerva e saiu. E na Minerva descobriu que gostava de XYZ e saiu da faculdade mesmo e foi trabalhar com XYZ, sabe? Uhum. E isso é muito legal, de estar em empresa hoje, fazendo outra faculdade, porque dentro da Minerva descobriu que gostava muito de produção, de evento, de, desse tipo de coisa, saiu e foi fazer outra faculdade e foi trabalhar nisso mesmo, sabe? Então é muito louco de como tem essa ideia mesmo de não só tá aqui e se desenvolver, mas ter esse pessoal se conhecer, desse autoconhecimento, de conhecer mais coisas que muitas vezes não teve oportunidade antes, e com isso saiu e foi trabalhar naquilo, sabe? Já aconteceu, não Uhum. aconteceu uma, duas vezes, é comum. Gente, hoje, RH, evento, gente, é muito mais comum por causa dessas organizações do que imaginam, sabe? E aí eu fico pensando no que falaram da questão da equipe de esporte, sabe por quê, sabe? Tipo, gente, olha isso. As pessoas realmente ficam na faculdade por causa da equipe ou vão se encontrar. Se elas forem sair, normalmente é por causa disso, porque elas se desenvolveram num nível o qual elas preferiram sair da faculdade e investir numa outra coisa a qual elas descobriram que eram boas, sabe? Ou descobriram que Uhum. gostam muito. Então, é muito, muito legal ver isso. E aí eu queria até abrir um parênteses, que você falou essa questão, duas coisas, a questão de transmissão, de pressão dos jogadores, Uhum. e de se portar, né? Cara, os nossos jogadores, muitas vezes, eles vão lá fazer uma entrevista, vão alguma publicação em rede social. Então, essa questão mesmo de disciplina, de até, obviamente, para a questão de entretenimento, de transmissão, mas realmente de saber se portar naquele ambiente, de estar em eventos. Então, isso é muito também legal de se pensar. E aí você falou dessa questão de ser caster, e lembrei de um caso daqui da Minerva, de um menino que ele entrou com uma proposta Uhum. não se encontrou muito nos setores e ele estava pensando em sair. Fui conversar com ele e a gente estava com o nosso setor de transmissão. E aí, cara, ele queria tentar ser caster. E ele Uhum. foi, sabe? E aí hoje ele já tá conseguindo vários trabalhos nisso. Quem que é? Você pode falar? Se não precisar, não tem Posso? problema. Quem Procurem que é aí, o... gente. Eu não lembro. André Canedo. Eu vou. Vamos ver. Ah, Link. inclusive eu fico aberto aí. Se ele quiser dar um salve, a gente troca ideia, mano. Que eu puder ajudar. É Tamo isso, aí. vou passar. Porque, cara, ele é, tipo, maravilhoso. O que aconteceu, assim, num espaço de tempo? Ele tava na Minerva há muito tempo, só que ele tava em um outro setor, que ele não tava lá muito feliz. Inclusive, ele era de um curso da faculdade. Queria realmente mais para comunicação, que era mais do perfil dele. E dentro disso, a gente introduziu ele em transmissão no final do ano passado. E no início desse ano, cara, ele já participou Uhum. depois de transmitir campeonatos da Minerva de LoL, ele foi convidado a participar de outros torneios, de narrar outros torneios, inclusive não só de LoL. Ele teve que aprender poker para fazer narração de Caramba. torneio. Começou, tipo, a pipocar outros jogos, porque ele realmente é bom, sabe? E aí foi um Sim. espaço que eu não acho que seria legal até te ouvir, porque não tem, às vezes, muito espaço para aquela pessoa, ou não sabe, até Zero. para ser caster, onde é que eu começo? O que eu Zero. faço? Zero. Entende? Ó, até, né, voltando um pouquinho na minha história. Pra mim foi isso, só que mais cedo e não tinha uma Minerva. Porque e aí tem outro rolê, e acho que é uma coisa que você já deve ter passado por. Muitas vezes, não tô falando que é regra, mas muitas vezes
jogadores principalmente, né, e jogadoras, vêm de cursos onde a parte comunicacional, a parte humana da coisa, a parte de trocar ideia, de habilidade comportamental, é tipo 1%, que é engenharia, matemática, física, computação, essa parte mais, às vezes, técnica e realmente de exatas, que nem todo mundo, e uma grande parte, às vezes, até tem muita dificuldade com isso. E eu era um desses caras, assim, que tinha uma dificuldade relativa e fui fazer ciência da computação. Não estava curtindo muito, tentei entrar no projeto de fazer jogos, né, no grupo de pesquisa de jogos. Era basicamente um professor mandando ver vídeo no YouTube, eu quase xinguei o cara. E aí, tipo assim, beleza. E eu comecei a fazer alguns jogos, alguns lobbyzinhos de Dota também, inclusive. Porque na minha faculdade os caras jogavam Dota, eu não jogava LoL. E a partir daquilo eu falei, mano, não, tá meio chato, porque, né, ninguém narra, ninguém faz nada. E aí foi quando eu comecei a narrar, e foi quando eu comecei a estudar e tal. E aí eu fiquei de 2014 fazendo eventozinhos na cidade, que eu também tinha que fazer com alguns amigos, porque não tinha, então se não tinha, a gente faz, e é isso, tá ligado? E aí, tipo, eu já aprendi a mexer com evento, com uma pá de coisa. E, e aí eu consegui, de 2014 a 2016, ficar num amadorzão. 2016 ali, principalmente 2017, vai, até 2018 eu fiquei num semi-profissional, né, ganhando uma graninha, mas não vivendo disso. E em 2018 eu mudei pra São Paulo e vivo disso até hoje. Eu já sou profissional e é, tipo, meu ganha-pão. E foi por causa disso, tá ligado? E eu até mudei de faculdade. Eu saí da computação, fiquei um ano parado, fui pra relações públicas pra também entender um pouco mais de comunicação, de como importar. E aí nas relações públicas, até tô com a faculdade, uma das canecas, né, da Atlética lá, da UEL, que é a antiguinha, que eu uso ela pra beber água, que ela tem 1 litro, e aí você já bebe 1/3 da água que você precisa no dia só de tomar uma. E assim, foi exatamente tudo isso que vocês disseram, assim, hoje, se alguém chega da Ascoff, né, que é a Atlética lá, que tem esportes hoje, não tinha na época porque era muito raiz, mas tem esporte hoje, o cara fala, meu, eu preciso de alguma coisa, eu considero a pessoa quase um irmão, tá ligado? Uma irmã, e eu nem conheço, velho. E tipo assim, porque, sei lá, existe uma sensação de muito comunidade, os caras falam, mano, você vai ter que vir tocar aqui hoje, na bateria, eu vou, velho, tá ligado? Tipo assim, é uma parada muito louca. E eu também, foi exatamente isso. Comecei a fazer meter na cara sozinho, fazendo os eventos meus ali, fui me virando, fui entendendo como é que funcionava, né? Também pegando essa experiência, trocando ideia com um, trocando ideia com outro. E eu sou profissional do rolê. Então, tipo assim, por isso que eu falei isso. O cara que você trocar uma ideia, porque é difícil realmente achar gente que sabe o caminho também é tortuoso, às vezes com um é de um jeito, com outro é do outro. Mas se não fosse essas experiências, se não fossem essas habilidades que eu tive, e se não fosse eu me desenvolver em habilidade comportamental na faculdade, nas faculdades, né? Nessas organizações, digamos assim, eu não acho que eu tava aqui hoje, não, mano. Porque eu ia ser completamente aquele moleque, tipo, que fica no quarto jogando a noite inteira e, tipo, não tem muito contato, saca? Então é uma parada muito massa. Por isso que eu falo, tipo, eu sou exemplo vivo do que vocês estão falando aí, velho. Passei por isso também, tá ligado? E se não fosse isso, eu tinha saído da faculdade e aí tal, eu acho que eu deveria ter. Eu teria finalizado RP depois. Mas deu certo no casting antes, então, tipo, tá show, tá ligado? Não, mas é isso, eu vejo muito paralelo pelo menos no início da história, com esse integrante da Minerva, que é o André. Uhum. Dele tá num curso que, pô, não tá gostando, vê que ele realmente é bom aí. Ele narrou alguns jogos e também ele acaba fazendo os comentários. O menino é versátil aí na necessidade que a gente tem. Não, e ó, desculpa te cortar, mas isso é uma parada também. A gente fala, né, de passar por problemas, mas eu já trabalhei profissionalmente como narrador e comentarista porque no começo eu tinha que fazer os dois. Eu sabia fazer os dois, tá ligado? É basicamente isso. Sim, assim, pra você, então, ainda foi mais difícil. O André, eu tava até conversando com ele dessa questão de. Cara, a gente tem as modalidades aqui, a gente pode narrar, sabe? E tem muita gente aí hoje se lançando freela e lançando os vídeos, narrando e tal. Acho que tem muito mais espaço hoje, mas realmente, muita gente não sabe por onde começar, sabe? E a gente vem com Uhum. essa questão de estar em esporte e também criar esse espaço para essa galera que às vezes imaginava até ou gostava, mas nunca pôde testar isso de fato, sabe? Nunca pôde estar ali numa transmissão ao vivo, ou nesse sentido. E, cara, isso é muito legal, mesmo. Que aí Não, demais. entra naquilo, né? Não é só, tipo, quem saiu, mas quem tá vendo, né? Onde vai se Quem tá encaixar. ali, sim, sim. É porque as instituições, elas abrem as portas, né? De outros cantos, talvez a gente nunca tivesse essa porta, né?
Muito. E tem o mínimo de estrutura também, né? Que nem a Flávia falou. Tipo, beleza, não é uma estrutura da Riot Games, mas é uma estrutura ali que você consegue montar. Não tem que ficar pedindo PC emprestado. Às vezes tem, mas pode ser que não tenha que ficar pedindo PC emprestado pra uma galera. E, tipo, sabe, se virando, assim, de uma maneira muito mais esquisita. E pra gente se encaminhando pro final, Flávia, você falou da cultura, né, de todas essas habilidades, da importância, de como que elas ajudam no meio profissional, seja um meio que faz sentido com algo que a pessoa vivenciou na Minerva, ou não, só da pessoa desenvolver habilidade comportamental, ela já aumenta a chance de vitória dela sempre. E uma coisa muito legal é que você falou da cultura, né, da Minerva, assim. Então, qual que é pra você essa cultura da Minerva, assim? Tem a ver com habilidade comportamental, com esse desenvolvimento mesmo? Porque também tem muito. Eu pergunto isso porque tem muita gente, infelizmente, até da faculdade, que pensa que atlética é doideira, é loucura, é libertinagem, né? Enfim, mas a gente sabe que não é. Então, como que é a cultura da Minerva, assim, até em relação a soft skills também? Sim, acho que muito tá atrelado a esse preconceito que o pessoal tem com a atlética, com as equipes esportivas. Mas, cara, culturalmente falando, a gente tem o objetivo maior de juntar a comunidade, de unir a comunidade, de ter essa questão social mesmo dentro da faculdade com quem gosta de esporte eletrônico. Então, seja com o Uhum. pessoal assistindo nossas transmissões, seja com o pessoal participando dos nossos eventos, sejam eles torneios ou não, a gente tem realmente algo de troca ali, obviamente no nosso interno, com o nosso trabalho, mas o nosso ideal mesmo, o nosso valor é querer levar isso para todo mundo da UFRJ e quem for amigo, quem for interessado, de estar com a Uhum. gente para poder realmente fazer o que todo mundo tá ali gosta, que é jogar e tá num ambiente favorável a isso, tá com outras pessoas, de se sentir incluído, se sentir bem num ambiente de Uhum. faculdade que muitas vezes foi o que a Lívia tinha falado. A pessoa não se encontra, a pessoa tá ali flutuando. E a gente quer ser esse espaço que as pessoas se encontrem, se sintam confortáveis e que participem mais da nossa faculdade. A gente gosta muito da UFRJ, todo mundo se sente muito parte hoje, junto com esse processo de entender que nós estamos também uma organização da faculdade, mas da faculdade para os alunos, que tem que ser o nosso objetivo. Então a gente Uhum. leva sempre isso, a gente leva essa questão de zelar pelo que é nosso, zelar pela nossa faculdade, pelos nossos, sabe? E, obviamente, tentar ao máximo dar esse suporte para quem precisa, para quem quer ir, e é meio que isso, e levar essa parte dentro da nossa organização. Show, show de bola. Lívia, por favor, aí, dê o seu salvezinho final. A gente, como sempre, né, em mais um episódio do Skill Podcast, vamos falando, vamos indo, isso que é show de bola. Mas dá o seu salve aí e responde a pergunta, né? Tá contratado ou não tá? Tia, eu quero arrumar uma vaga pra chamar a Fábio pra trabalhar comigo, gente. Que é isso? Sério, eu tô aqui pensando em qual setor da minha empresa vai abrir pra chamar essa menina. Eu tô apaixonada. Vai Sério, pra Flávia, tu Fortaleza é lá, é tudo. Fortaleza, né? Vai lá pra praia, filho. Se bem que Rio também é Nosso praia, escritório então. aqui é na praia, viu? Ai, lá eu Ó, também é. é. Pô, mas minha moto Meu compra. amor é daí. A nossa praia tem barraca, mulher. Vem pra cá. Tô brincando, vamos arrumar uma vaga remota. Eu dou meus pulos, irmã. Entendeu? Mas, sério, achei. Ah, Maria, é muito fantástico, assim, ver isso, ver as oportunidades, né? É uma coisa que eu fico. Da mesma forma, né? Como eu falei pro Tonelo já. Quando eu vejo um jovem que não fez nada na faculdade, isso me entristece tanto. E quando eu vejo uma pessoa que faz tudo, isso me deixa tão feliz. Eu falo, gente, é isso. Esse é o objetivo da universidade, é transformar as pessoas, é pegar um menino e transformar em homem, entendeu? A ideia da universidade é isso, né? E é assim, Ave Maria, incrível, Flávia, tu é tudo uns canudos. Eu gosto muito da Lívia, que ela lança umas expressões que eu não conheço, né? Aliás, estamos em congruência aqui de várias regiões, né? São Sim, 3 sotaques completamente distintos, isso é muito bom. isso que a Mas gente a não Lívia, às começou com vezes, a questão aqui tá quente e aí tá frio, né? Que também sempre é um pauta. Eu tô vendo a blusa da Flávia até é, aqui, e eu tô aqui pingando, pessoal, eu tô aqui, ó, pingando no aqui Ceará, tá mas é muito isso. frio. Os caras falam que é o look de juventude russa. Parece que na Rússia tem uns moleques que usam essas blusas assim, que aí é pro frio lá, é muito frio, aqui também tá muito frio. Não sei também, meter esse louco aí, eu só acreditei.
Mas, enfim, brigadão, Lívia, mais uma vez por estar aí com a gente, né? A gente sempre trocando essa ideia sobre habilidade comportamental, mercado profissional, obviamente, parte competitiva do jogo também, como melhorar no jogo, né? E, obviamente, obrigado também, Flávia, por disponibilizar aí o seu tempo, você que faz tudo da Minerva, não tô brincando. A presidente da Minerva tem aí altas coisas para correr atrás, tá aqui com a gente trocando uma ideia. Deixa seu salve final aí, se quiser mandar um salve no pessoal também que é da Minerva, aí fica à vontade. Bom, queria agradecer aqui pelo convite, gente. Muito obrigada, foi muito bom. Salve para todo mundo da Minerva, conto aí com todo mundo sempre. Uns amores, uns anjinhos. Às vezes não. Né? Nunca fizeram nada errado, nunca erraram. Nunca erraram. Mas é isso, gente. Segue a Minerva na rede social, @Minerva Esportes, das nossas redes. Muito obrigada. E é isso. É isso. A gente que agradece. E para você de casa, fica de olho, porque, lembrando, a gente já fez vários outros episódios do Skill Podcast falando sobre o mesmo tema, mas não sobre as mesmas coisas, né? Sobre tudo que engloba a questão de habilidade comportamental, soft skill e etc. Então já fique esperto e tenha mais um exemplo agora de uma organização várias vezes campeã. Como eu disse, eu tô no meio do esporte, uma das poucas organizações universitárias que eu conheço, se você falar, é da Minerva. Tipo, eu conheço outras, eu sei, mas se você fala da Minerva, eu sei o que que é. Tipo, já tem aquele referencial. Então, é sempre muito legal ouvir, né, de uma pessoa que está ali vivendo tudo isso todos os dias, a importância das habilidades comportamentais, das soft skills, nesse processo todo e além também, né? Não só para vencer no jogo, nos campeonatos em si, mas para fazer tudo dar certo. E a gente se vê numa próxima, como sempre. Toda semana tem conteúdo na GG Educate. Então já se inscreve no YouTube, já dá um salve no Instagram, já faz tudo aí pelas redes sociais. Só procurar GG Educate que a gente tá sempre lá. Demorou?